Existe um medo antigo, um terror que dorme ao lado da cama de todo ser humano. Não é o medo da morte, é algo pior. É o medo de que, não importa o quão bom você seja, não importa o quanto você reze ou o quanto você ajude os outros, você pode estar marcado. Nós gostamos de acreditar em causa e efeito. Se eu fizer o bem virá até mim. É uma mentira confortável. É o que nos permite dormir à noite. Mas existe um livro, um dos documentos mais antigos da história da humanidade, que rasga essa mentira ao meio. O livro de Jó não é uma história sobre paciência. Esqueça o que lhe contaram na escola dominical. Esta é uma história sobre uma guerra cósmica. É sobre o dia em que o Criador do universo e o Príncipe das Trevas olharam para um homem e fizeram uma aposta. E você precisa ouvir essa história até o fim, porque o que aconteceu com Jó explica o caos que talvez esteja acontecendo na sua vida agora mesmo. Prepare-se, vamos entrar na terra de Uz, leste. A terra de Uz, uma região misteriosa, possivelmente perto de Edom. Lá vivia um homem que era uma lenda viva. O texto sagrado não poupa palavras para descrever a sua estatura. Jó. Ele não era apenas rico, ele era o maior de todos os orientais. Imagine um magnata moderno, mas com o poder de um rei antigo. 7.000 ovelhas cobriam as suas colinas como um tapete branco. 3.000 camelos formavam caravanas que se perdiam no horizonte. 500 juntas de bois, 500 jumentas e um exército de servos. Jó tinha tudo: poder, respeito, uma família numerosa, 7 filhos e 3 filhas. Ele era a prova viva de que Deus abençoa quem é fiel. Mas, se olharmos de perto, havia uma sombra nos olhos de Jó. Jó não vivia relaxado. Ele vivia em tensão. O texto diz que ele era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Mas preste atenção na rotina dele. Os seus filhos davam banquetes, festas, celebrações. E o que Jó fazia? Ele não celebrava, ele se preocupava. A Bíblia diz que ao final de cada ciclo de festas, Jó levantava-se de madrugada. Ele chamava os seus filhos e oferecia holocaustos, sacrifícios de sangue para cada um deles. Por quê? A justificativa de Jó revela o seu medo. Ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Perceba isso. Talvez. Jó não sacrificava por pecados cometidos. Ele sacrificava por pensamentos possíveis. Ele tentava blindar a sua família com sangue. Ele construiu uma muralha de piedade, tijolo por tijolo, oração por oração, tentando controlar o incontrolável. Ele achava que, se fosse perfeito o suficiente, o mal não o tocaria. Ele estava errado. Enquanto Jó queimava animais na terra, algo estava a acontecer noutra dimensão. O véu da realidade rasga-se no capítulo 1, verso 6. Não estamos mais em Uz, estamos no tribunal divino. A Bíblia diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, filhos de Deus. Benei Ha-Elohim, seres angelicais, de poder incompreensível. Eles reúnem-se perante o trono, mas entre eles entra um intruso. O texto chama-o de Ha-Satan, o adversário, o acusador. Ele não está ali como um prisioneiro. Ele entra com a audácia de um promotor de justiça que perambula pelo tribunal. O diálogo que se segue é um dos mais aterrorizantes de toda a Escritura. Deus, o juiz supremo, dirige-se ao acusador. De onde vens? A resposta de Satanás é cínica, quase entediada, de rodear a terra e passear por ela. Pense nisto. Ele está a observar. Ele estuda a natureza humana. Ele conhece as nossas falhas, os nossos medos, os nossos segredos. Ele é um predador que analisa a presa. E então, Deus, e não Satanás, traz o nome à baila. Deus aponta para o seu troféu na terra. Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus tinha orgulho de Jó, mas Satanás ri. Ele não ataca a moral de Jó, ele ataca a motivação de Jó. E aqui, meus amigos, o acusador faz a pergunta que ecoa através dos séculos até o seu coração hoje. Satanás diz: porventura teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, você acha que ele te ama? Ele não te ama. Ele ama o que tu dás a ele. Satanás continua a sua acusação brutal. Acaso não o cercaste com uma sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A tese do diabo é simples. O ser humano é um mercenário. Se retirares o dinheiro, a saúde e a proteção, a fé desaparece. O homem vira um animal. E então, o impensável acontece. Deus aceita o desafio. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. A coleira da besta foi solta, a proteção foi removida, e Jó, lá embaixo, na terra, não faz a menor ideia de que o alvo foi pintado nas suas costas. O ataque não foi gradual. O mal, quando vem com permissão divina, é eficiente, é cirúrgico, é devastador. A Bíblia descreve uma sequência de eventos tão rápida que mal dá tempo de respirar. É um bombardeio. Jó estava em sua casa. De repente, um servo chega a correr coberto de poeira e sangue. Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E eis que os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. O choque, a perda financeira imensa. Mas Jó ainda está a processar quando o texto diz: estando este ainda a falar, não houve intervalo, não houve tempo para o luto. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei. Fogo do céu. Jó deve ter pensado: Deus está a atacar-me? O que eu fiz? Mas o pesadelo continua. Estando este ainda a falar, veio outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos. Lançaram-se sobre os camelos, levaram tudo e mataram os servos. Só eu escapei. Toda a riqueza, toda a segurança econômica, todo o império de Jó. Destruído em minutos, sabotagem humana, desastre natural, guerra. Tudo coordenado por uma inteligência maligna. Mas Jó ainda tinha o mais importante. Ele ainda tinha a sua família. Ele podia reconstruir. Até que o 4º mensageiro aparece. E o silêncio do mensageiro é mais alto que o grito. Teus filhos e tuas filhas estavam a comer e a beber vinho na casa do irmão primogênito. Jó prende a respiração. E eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu nos 4 cantos da casa. O pai imagina a cena, a estrutura a estalar, o teto a ceder. E a casa caiu sobre os jovens, e morreram 10 caixões. Numa única tarde, Jó tornou-se pobre e sem filhos. O futuro dele foi apagado, o sangue dos sacrifícios não adiantou, a cerca de proteção falhou, o pesadelo tornou-se realidade. O que você faria? Se perdesse a sua empresa, a sua conta bancária e todos os seus filhos no mesmo dia? A maioria de nós enlouqueceria. Outros suicidar-se-iam. Muitos, com certeza, amaldiçoariam os céus. Satanás estava a contar com isso. O diabo estava inclinado no parapeito do céu, à espera da blasfêmia, à espera de ouvir Jó gritar: Deus, eu odeio-te. Mas Jó faz algo que confunde o inferno. Jó levanta-se, rasga o manto, sinal de dor profunda, rapa a cabeça, sinal de luto e humilhação, e lança-se em terra, não para convulsionar, mas para adorar. Ouça as palavras que saíram da boca de um homem destruído. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Satanás perdeu a primeira rodada. Jó não servia a Deus pelo dinheiro. Ele servia a Deus por quem Deus era. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas, se você acha que o sofrimento acabou, você está enganado. O diabo não desiste fácil. Ele perdeu uma batalha, mas vai pedir autorização para uma guerra total. Ele não quer apenas o dinheiro ou os filhos de Jó. Ele quer a pele dele. Ele quer a carne dele. Ele quer quebrar a mente dele. E Deus vai permitir. Há um tipo de silêncio que é pior que o grito. É o silêncio da pausa. O silêncio de quando o torturador sai da sala apenas para escolher uma nova ferramenta. Jó estava nesse silêncio. Sentado nas cinzas dos seus filhos, ele adorou a Deus. E no céu, houve uma vitória momentânea. Mas se você acha que Satanás desistiria após ser provado errado, você não entende a natureza do mal. O mal não se arrepende. O mal dobra a aposta. O cenário repete-se. O tribunal divino reúne-se novamente. Os anjos apresentam-se. E o acusador entra com a mesma arrogância fria de quem rodeia a terra. Deus, o juiz, olha para o adversário. Há uma estranha satisfação na voz divina. Observaste o meu servo Jó? Ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Guarde essa frase. O próprio Deus admite que não havia motivo em Jó para o primeiro ataque. Foi um teste puro, mas Satanás não se impressiona com a fé de Jó. Ele ri. E a resposta dele é uma das frases mais cínicas e brutais já proferidas sobre a condição humana. Satanás diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele. É uma expressão antiga de mercadores, uma troca, mas aqui é um diagnóstico cruel. Satanás está a dizer: Jó aguentou porque a dor ainda estava lá fora. Eram os bois, eram os filhos. Ainda não tocou no eu dele, mas fere a carne dele, faze-o sangrar, faze-o sentir a própria mortalidade apodrecer. E ele te amaldiçoará na cara. O desafio agora é pessoal. Não é sobre posses, é sobre dor física e integridade mental. E Deus, mais uma vez, abre a jaula. Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. A única regra: não o mates. Podes levá-lo até a beira do abismo, podes fazê-lo desejar a morte, mas não podes dar-lhe o alívio do fim. Isso, meus amigos, não é misericórdia. Isso é o cenário para a tortura perfeita. A Bíblia é econômica nas palavras, mas nós precisamos expandir o que o texto diz. Satanás sai da presença do Senhor e fere a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Não pense numa gripe, não pense numa alergia. Estudiosos debatem há séculos o que era isto. Elefantíase, lepra, varíola. O texto, mais à frente, dá-nos detalhes gráficos que a maioria dos pregadores ignora porque são demasiado nojentos. Jó diz que a sua carne estava vestida de vermes e torrões de pó. A pele dele rachava-se e purulava. Ele diz que os ossos dele eram perfurados à noite e que as dores que o roíam não paravam. A pele dele ficou negra e descolava-se dos ossos. O hálito dele tornou-se insuportável até para a sua esposa. A coceira era tão intensa, tão profunda, que as unhas não bastavam. O texto diz que ele tomou um caco de telha para se raspar com ele, sentado no meio da cinza. Imagine o homem mais rico do Oriente. Agora, ele é um espectro, coberto de úlceras a sangrar, sentado no lixo da cidade, a raspar a própria carne com um pedaço de barro quebrado. Ele não dorme, porque quando se deita, tem pesadelos aterrorizantes. Ele não come, porque o gosto da comida desapareceu. Ele tornou-se a imagem viva da maldição. O corpo dele, que antes era sinal de bênção e saúde, tornou-se o seu maior inimigo.
O silêncio de Deus agora é acompanhado pelo grito constante da dor física. É fácil julgar a esposa de Jó. Ela entrou para a história como a mulher que tentou fazer o marido cair. Mas vamos ser honestos por um segundo. Ela também perdeu tudo. Aqueles 10 filhos que morreram na tempestade eram filhos dela. A riqueza que sumiu era a segurança dela. E agora ela vê o homem que ela ama, o pilar da sua vida, transformado numa massa irreconhecível de carne apodrecida, sentado no lixo. Ela não aguenta mais ver o sofrimento dele. A fé dela quebrou, a teologia dela ruiu. E ela solta o grito que, no fundo, talvez fosse um pedido de misericórdia distorcido. Ela olha para Jó e diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Desiste, Jó. O teu Deus abandonou-te. Ele está a torturar-te. Cospe na cara dele e acaba com isso. Provoca-o para que ele te mate de uma vez. Era um convite ao suicídio espiritual assistido. Mas a resposta de Jó ainda mostra uma resistência sobre-humana. Ele olha para ela, talvez com pena, e diz: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Doida aqui não é um insulto vazio. Significa alguém que perdeu a noção da realidade espiritual. Jó está a dizer: nós não somos parceiros de negócios de Deus, nós somos criaturas. Se Ele dá, nós aceitamos. Se Ele tira, nós aceitamos. O texto conclui este momento tenebroso dizendo: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele segurou a língua, mas por dentro a represa estava prestes a arrebentar. A notícia da queda do maior homem do Oriente espalhou-se. 3 amigos de Jó, homens sábios e poderosos, combinaram encontrar-se para prestar condolências. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Eles vieram para consolar, mas quando chegaram, o que viram paralisou-os. A Bíblia diz algo aterrorizante. Levantando eles de longe os olhos, não o conheceram. O dano físico era tão extenso que Jó estava irreconhecível. Aquele ser humano no lixo não parecia o amigo que eles conheciam. A reação deles foi visceral. Começaram a gritar e a chorar, rasgaram os seus mantos, lançaram pó sobre as suas cabeças. E então fizeram a única coisa sensata de todo o livro. E sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 7 dias, uma semana inteira. Imagine a cena: o cheiro da doença, o som de Jó a raspar a pele com o caco de telha, o vento a uivar no lixão, e 3 homens sentados em silêncio absoluto a olhar para o horror. Este silêncio é pesado, é um silêncio grávido de acusações que ainda não foram ditas. Durante 7 dias, Jó ficou sozinho com os seus pensamentos, enquanto seus amigos o observavam como se ele fosse uma cena de crime. Eles estavam a tentar entender. Na teologia deles, a teologia antiga do retribuição, se algo tão horrível acontece a alguém, essa pessoa tem de ter feito algo terrível. Deus é justo, certo? Deus não tortura inocentes. Então, enquanto estavam calados, eles estavam a julgar. Eles estavam a procurar o pecado secreto de Jó. E Jó sentia o peso desses olhares. O silêncio durou 7 dias, mas quando terminou, a represa finalmente quebrou. O verdadeiro julgamento está prestes a começar. Depois de 7 dias de silêncio absoluto, a represa rebenta. Jó abre a boca, mas ele não amaldiçoa a Deus como Satanás queria. E também não canta um hino de louvor, como nós gostaríamos. Jó faz algo mais perturbador. Ele amaldiçoa a sua própria existência. O capítulo 3 é um dos textos mais negros da literatura mundial. É um poema de descriação. Jó quer que o tempo volte para trás e apague o momento em que foi concebido. Ouçam a poesia do desespero. Pereça o dia em que nasci.
Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele. Jó está a pedir a Deus que desfaça o dia do seu nascimento. Ele pergunta: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair do ventre? Ele inveja os mortos. Para Jó, o túmulo agora é mais desejável que um palácio. Ele chama a morte de lugar de descanso, onde os prisioneiros repousam e os servos estão livres dos seus senhores. Percebam a profundidade disto. A dor de Jó é tão intensa que a vida, a maior dádiva de Deus, tornou-se um fardo insuportável. Ele não quer cura, ele quer o esquecimento, ele quer o nada. E é neste momento de vulnerabilidade total, quando Jó está a sangrar a alma na frente dos amigos, que o primeiro Consolador decide falar. E o que ele diz é de gelar o sangue. Elifaz, o temanita, toma a palavra. Ele começa com gentileza, com boas maneiras. Se tentarmos falar, te enfadarás, mas a luva de veludo esconde um punho de ferro. A lógica de Elifaz é brutalmente simples. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Ele está a dizer a Jó: olha para ti, Jó, tu estás destruído. E Deus não destrói inocentes. Logo, tu és culpado. Mas para provar o seu ponto, Elifaz não usa apenas lógica, ele usa o terror. Ele conta uma experiência paranormal que teve. E aqui, o livro de Jó entra no território do horror sobrenatural. No capítulo 4, Elifaz descreve uma visitação noturna. Uma palavra se me disse em segredo, entre pensamentos vindos de visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Ele diz que o medo o assaltou. Os ossos dele tremeram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Imaginem a cena: paralisia do sono, um vulto no quarto. Elifaz diz que o espírito parou, mas ele não conseguia discernir a sua aparência. Um vulto diante dos olhos. Houve silêncio e depois uma voz. E o que o espírito disse? Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Elifaz usa esta revelação fantasmagórica para esmagar Jó. Ele está a dizer: eu tive uma visão do além, Jó. E a visão disse-me que ninguém é puro. Então para de reclamar e confessa o teu pecado. Este é o pior tipo de amigo. Aquele que usa a sua espiritualidade para chutar quem já está no chão. Elifaz transforma o sofrimento de Jó numa equação matemática fria. Sofrimento é igual a pecado. A discussão escala. Jó recusa-se a aceitar a acusação. Ele sabe que não é perfeito, mas sabe que não fez nada para merecer isto. Então, os outros amigos entram na briga. E eles são ainda mais cruéis que Elifaz. Bildade, o suíta, é o tradicionalista. Ele olha para Jó e diz algo monstruoso sobre os filhos mortos de Jó. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Ouçam bem isto. Bildade está a dizer a um pai de luto: os teus 10 filhos morreram esmagados. Bem, eles devem ter merecido. Deus estava apenas a fazer justiça. É um golpe baixo. É crueldade teológica. Depois vem Zofar, o Naamatita. Ele é o dogmático. Ele não tem paciência para o choro de Jó. Ele diz: sabe que Deus permite que sejas esquecido por muito menos do que merece a tua iniquidade. Tradução: Jó, tu achas que estás a sofrer muito? Deus até está a ser simpático. Tu merecias pior. Isto não é um consolo. Isto é um linchamento verbal. Durante capítulos e capítulos, assistimos a este ciclo vicioso. Os amigos dizem: tu pecaste. Confessa. Jó responde: eu não fiz nada, mostre-me a prova. Os amigos retrucam: a tua arrogância prova que és culpado. Eles têm uma teologia perfeita, arrumada, lógica, mas têm um problema. A teologia deles não cabe na realidade de Jó. Eles tentam defender Deus acusando Jó. Eles acham que para Deus ser bom, Jó tem de ser mau. E Jó sente-se cercado. Jó está sozinho.
A esposa duvida dele. Os amigos acusam-no. O corpo tortura-o. E Deus está em silêncio. Jó sente-se caçado. No capítulo 16, ele diz que Deus rangeu os seus dentes contra mim e que os seus arqueiros me cercam. Mas no meio deste desespero, Jó tem um flash de genialidade espiritual. Ele percebe que não pode debater com Deus. Deus é demasiado grande, demasiado poderoso. Jó diz: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e para que entremos juntos em juízo. E então, Jó faz um pedido impossível. Um pedido que ecoará através dos séculos até o Novo Testamento. Ele grita por um árbitro, um mediador, alguém que possa pôr a mão sobre Deus e a mão sobre o homem e uni-los. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó profetiza a necessidade de um Salvador sem saber. Ele precisa de alguém que entenda a dor humana e a santidade divina. Mais tarde, num momento de fé alucinante, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo com a pele a cair, mesmo sendo chamado de pecador pelos amigos, Jó agarra-se a uma esperança futura. Ele apela do tribunal dos homens para o Supremo Tribunal de Deus. Ele exige uma audiência. Ele quer que Deus desça e explique isto na cara dele. Oxalá quem me ouvisse. Eis a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Cuidado com o que desejas, Jó, porque os amigos estão a ficar sem argumentos. O jovem Eliú está a aquecer a voz nos bastidores. E no horizonte, as nuvens estão a começar a girar. O céu está a ficar escuro, a temperatura está a cair. Jó pediu uma resposta, e Deus está a preparar-se para responder, mas não será com palavras suaves, será com um redemoinho. Enquanto os três velhos amigos se calam, um jovem chamado Eliú tenta falar. Ele está irado, defende a justiça de Deus, mas as palavras dele logo são abafadas por algo maior. Jó queria uma audiência. Jó assinou a petição. Ele disse: que o Todo-Poderoso me responda. Cuidado com o que pedes aos céus, eles podem abrir-se. No capítulo 38, a resposta chega. Mas não é um advogado celestial com um pergaminho, é um redemoinho. O texto hebraico sugere uma tempestade violenta, turbulenta. Imagine um tornado descendo sobre o lixão onde Jó está sentado. A areia corta a pele já ferida. O barulho é ensurdecedor. E de dentro do caos, uma voz. Não uma voz suave, mas uma voz que faz vibrar a caixa torácica. Deus não pede desculpas a Jó. Deus não explica a aposta com Satanás. Deus não lhe dá um abraço de consolo. A primeira coisa que Deus faz é colocar Jó no seu devido lugar. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Tradução: tu não sabes do que estás a falar. E então, o desafio supremo: cinge agora os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás. Prepara-te para lutar, Jó. Tu querias um tribunal? Tu querias questionar a minha gestão do universo? Então levanta-te e responde-me. O interrogatório começa, e é humilhante. Deus dispara uma metralhadora de perguntas retóricas. Cada pergunta é um golpe no ego de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Jó, tu estavas lá quando desenhei a gravidade? Tu seguraste a fita métrica do universo? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando eu dizia, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas? Deus descreve o mar não como uma piscina, mas como um monstro caótico que ele teve de prender em berços de escuridão. Deus leva Jó num tour pelo terror do cosmos. Ele pergunta se Jó já viu as portas da morte ou as portas da sombra da morte. Ele pergunta se Jó consegue atar as cadeias das Pleiades ou soltar o cinto de Órion. Percebam o que está a acontecer. Jó estava focado na sua dor pessoal,
na sua justiça. Deus abre a lente da câmera para o infinito. Deus está a dizer: Jó, tu não consegues nem entender como a luz funciona, ou como o granizo é estocado. Como te atreves a julgar a minha justiça moral? O universo é infinitamente mais complexo e perigoso do que a tua mente humana consegue processar. Jó fica mudo, mas Deus ainda não acabou. Para provar que o mundo é um lugar selvagem e perigoso, e que só ele o consegue domar, Deus apresenta duas bestas, dois monstros que desafiam a zoologia. No capítulo 40, Deus diz: contempla agora o behemote. Algumas Bíblias traduzem como hipopótamo, mas a descrição não bate. Hipopótamos não têm caudas como cedros. O behemote é descrito como a obra-prima dos caminhos de Deus. Eis que a sua força está nos seus lombos. Ele move a sua cauda como o cedro. Os seus ossos são como tubos de bronze. Ele come erva como o boi, mas é indomável. Ele deita-se sob as árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais. Deus diz: eis que se um rio transborda, ele não se apressa. O rio Jordão pode explodir contra a sua boca, e ele nem pisca. O behemote representa a força bruta, incontrolável da natureza terrestre. Nenhum homem pode colocar um anel no nariz dele, nenhum homem pode caçá-lo. Deus olha para Jó e diz, essencialmente: tu nem consegues chegar perto do meu animal de estimação. Como queres lutar comigo? Mas se o behemote é assustador, o que vem a seguir é o pesadelo dos mares. No capítulo 41, Deus descreve o rei do orgulho, o Leviatã. Muitos tentam dizer que é um crocodilo, mas leiam o texto. Isto não é um crocodilo, isto é um monstro do caos, um dragão marinho, uma entidade que representa o mal e a desordem que Deus mantém na coleira. A descrição é digna de um filme de terror. Poderás pescar o Leviatã com anzol? Podes brincar com ele como com um pássaro? A resposta é não. Se puseres a mão nele, diz Deus, lembra-te da peleja e nunca mais o farás. Ouçam os detalhes aterrorizantes. Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas escamas são tão coladas que nem o ar passa por entre elas. Espadas que o tocam quebram-se, lanças não penetram. Mas aqui fica estranho e sombrio. Dos seus espirros resplandece a luz. Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas sai fumaça como de uma panela fervente. O seu hálito faz incender os carvões. Fogo, fumaça, escamas impenetráveis. Ele faz o mar profundo ferver como uma panela de unguento. Na terra não há o que se lhe compare. Ele vê tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Por que é que Deus está a falar de monstros a um homem que está a sofrer? Esta é a chave de tudo. Jó vive num mundo onde existem monstros. Onde existe o caos, o mar e a morte. O Leviatã é um símbolo do mal cósmico e da desordem. E Deus está a dizer: Jó, tu não consegues domar o Leviatã. Tu nem consegues olhar para ele. Mas eu criei-o. E eu controlo-o. Eu sou o único que consegue gerir um universo onde existem monstros e sofrimento. Deus não explica por quê. Ele mostra quem ele é. A resposta para o sofrimento não é uma fórmula lógica. A resposta é a grandeza de Deus. Diante do Leviatã, Jó é nada. Mas diante de Deus, o Leviatã é nada. A tempestade cessa. O redemoinho acalma e Jó está de cara no pó. Ele já não quer debater. O silêncio voltou, mas agora é um silêncio diferente. O que Jó vai dizer agora vai definir o seu destino. Ele vai amaldiçoar ou ele vai render-se? O vento parou. O monstro Leviatã voltou para as profundezas. O silêncio retorna a Uz. Mas agora não é o silêncio da dúvida. É o silêncio do temor sagrado. Deus provou o seu ponto. Jó não é o centro do universo. Jó não tem o direito de intimar Deus ao tribunal. E qual é a reação de Jó? Ele discute? Ele pede o dinheiro de volta?
Não. Jó passa pela transformação final. Ouçam a confissão de um homem que viu a face de Deus e sobreviveu. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E então, a frase que define a verdadeira fé, aquela que nasce na fornalha da aflição. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Antes, Jó conhecia a teologia sobre Deus. Ele sabia os rituais, as regras, a religião. Agora, ele conhece Deus. A dor rasgou o véu. O sofrimento foi o caminho para a intimidade. Jó conclui: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não se arrepende de pecados que não cometeu, como os amigos queriam. Ele se arrepende de sua arrogância em achar que podia julgar o Criador. Ele aceita o mistério. Ele aceita que não precisa de respostas, desde que tenha a presença. Preparem-se para a reviravolta. Durante 30 capítulos, os amigos defenderam Deus. Eles disseram: Deus é justo, Deus pune o pecado, Deus não erra. Jó, por outro lado, reclamou, gritou e desafiou Deus. Logicamente, esperaríamos que Deus parabenizasse os amigos e condenasse Jó. Mas o Deus da Bíblia é surpreendente. O Senhor dirige-se a Elifaz, o líder do grupo. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por quê? Porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Choque total. Deus diz que Jó, o homem que gritou e reclamou, falou a verdade, e os religiosos piedosos mentiram. Como assim? Porque Jó foi honesto com a sua dor. Jó falou com Deus cara a cara. Os amigos falaram sobre Deus, usando fórmulas frias e sem compaixão. Eles tentaram encaixar o infinito numa caixinha de causa e efeito. Eles representaram mal o caráter de Deus. E agora, a vida deles está em risco. A ira divina está sobre eles. E a única maneira de escaparem é através da pessoa que eles torturaram. Esta é a cena mais cristológica do Antigo Testamento. Deus ordena: ide ao meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Pensem na ironia, pensem na dificuldade. Jó ainda está doente, a pele dele ainda dói. Ele perdeu os filhos, e esses 3 homens passaram semanas dizendo que a culpa era dele. Eles chutaram-no quando ele estava no chão. E agora Deus diz: Jó, se tu queres que eles vivam, tu tens de orar por eles. Tu tens de perdoar os teus torturadores. Jó poderia ter dito não. Ele poderia ter dito: queimem no inferno. Vocês merecem. Mas Jó intercede. Ele levanta as mãos deformadas aos céus e pede misericórdia para Elifaz, Bildade e Zofar. Ele age como sacerdote. Ele paga o mal com o bem. E é neste momento exato, não antes, mas durante a oração, que o milagre acontece. O texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. A cura não veio quando ele se defendeu. A cura veio quando ele perdoou. O bloqueio foi quebrado, a maldição foi revertida, as úlceras secaram, a dor cessou, a alma de Jó foi lavada. O final do livro é uma explosão de bênçãos, mas com um detalhe matemático que esconde um segredo profundo. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, agora tem 6.000. Ele tinha 500 juntas de bois, agora tem 1.000. Tudo foi dobrado, exatamente o dobro. Mas espere, o texto diz: também teve 7 filhos e 3 filhas, 7 e 3, 10. Ele tinha 10 filhos antes que morreram. Agora tem mais 10. Por que Deus não dobrou os filhos para 20? Se tudo foi dobrado, por que não as crianças? Porque os animais foram perdidos para sempre. Mas os filhos, os primeiros 10 filhos, não foram perdidos. Eles estão guardados. Eles estão na eternidade com Deus. Jó tem 10 filhos no céu e 10 na terra. A conta está certa. A família foi dobrada.
Isso é uma dica sutil da imortalidade da alma, séculos antes de Cristo falar sobre a ressurreição. E as filhas, Jemima, Quesia e Queren Apuque. A Bíblia destaca que não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó em toda a terra. E num ato revolucionário para a época, Jó deu-lhes herança entre os seus irmãos. A graça superabundou. Jó viveu mais 140 anos. Ele viu os filhos dos seus filhos. Ele morreu velho e farto de dias. Mas aqui está o último segredo, a última peça deste quebra-cabeça sombrio. Em nenhum momento do livro, do início ao fim, Deus conta a Jó sobre a aposta com Satanás. Jó morreu sem saber por que sofreu. Ele nunca soube da conversa no céu. Ele nunca soube que o seu sofrimento foi, na verdade, uma batalha cósmica, onde ele foi o campeão de Deus. Ele morreu sem a explicação, mas morreu com a satisfação. O que isso nos ensina? Que nós não precisamos saber o porquê de tudo o que acontece nas nossas vidas. O universo é um palco de guerra. Existem leviatãs, existem acusadores, existem tempestades, mas existe um Redentor que vive. A história de Jó não é sobre se fores bom, ficarás rico. A história de Jó é sobre, mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Se você está a passar pelo vale da sombra da morte hoje, se o silêncio de Deus é ensurdecedor, lembre-se de Jó. Não amaldiçoe o escuro, olhe para o redemoinho, porque é do meio da tempestade que Deus fala.